Eu fundei o Cine Clube Ipiranga num salãozinho do Clube Atlético. Com pouca idade eu assisti filmes que só pessoas mais velhas, né, se interessariam naquela época. Meu primeiro contato com o cinema foi um pouco antes da faculdade, que eu estava me interessando já bastante assim pela área. E eu comecei a ficar fascinado, principalmente porque quando se projeta um filme 16 e o 35 também, a imagem é projetada de ponta cabeça e a lente inverte a imagem. Eu saí de Santo Anastácio, vim para Presidente Prudente e tinha um amigo, eles tinham um poder aquisitivo maior, eles tinham um projetor desse e toda sexta-feira ele alugava um filme numa distribuidora na cidade e passava no jardim da casa deles os filminhos numa tela montada meio de improviso. 2 anos depois eu estava aqui em São Paulo já em 58. Muitas vezes eu ia aqui nas faculdades da Nazaré exibir filmes polêmicos, filme temático para ter debate com os alunos. Nos anos 64 em diante nós estávamos sob o regime militar, né? E eles tinham muita precaução com os filmes russos, porque os filmes russos falavam em greves, em motins, um monte de coisa, inclusive aquele filme O Coraçado Potemkin. Balada do Soldado. E eram os filmes que ele chamava de ciclo revolucionário do cinema cubano. O cinema nasce quando alguém resolve querer contar uma história com aquilo, sacou? No começo não era isso, não sabia muito bem o que fazer com aquilo, entendeu? O advento do sonoro, entendeu? Se o cinema não tivesse passado pela fase do mudo, ele não seria o que é hoje, entendeu? Com certeza. Ele teria outras proporções, a linguagem seria diferente. A cor também. Eu quero dizer assim que todos os adventos tecnológicos, eles influenciaram na linguagem da parada, entendeu? Quando o cinema falado entrou, a moda do cinema falado, os microfones eles eram enormes para poder captar a voz da pessoa. Então, e aquilo, para você ter uma ideia, em Hollywood, por exemplo, os caras tinham que fazer adaptações para conseguir filmar o ator e captar a voz, porque o som ele foi uma grande revolução tecnológica no cinema, porque o cinema até então era mudo, só que também ele trouxe alguns problemas, tipo, olha, os microfones eles eram tão grandes que eles precisavam botar o microfone junto com uma planta para disfarçar. Os microfones eram coisas desse tamanho. Não, eu nunca estudei cinema na vida, eu fui aprendendo assim, aleatoriamente. Era um diletantismo para mim mexer com o cinema, sabe? Então eu nunca cursei faculdade de cinema, aprendi algumas coisas assim, aprendendo mesmo na raça, sabe? Sem nenhuma informação, eu nunca tive uma formação para cinema assim. Eu costumo dizer o seguinte, que você aprende cinema fazendo cinema. Existe muita teoria sobre o cinema, que está tudo certo, mas a prática é importante. A primeira geração, talvez, acho que foi formada em faculdade aqui no Brasil de cinema, foi nos anos 90, se não me engano. Toda a escola de cinema brasileira, assim, ela foi feita assim muito numa espécie de corporação de ofício, entendeu? Tipo no ramo da fotografia, por exemplo. Eu chamo um cara, tá ligado, pra ser meu assistente. Aquele cara não sabe nada. Mas no começo ele vai, mano, me ajudar com o básico, varrer o chão do estúdio, entendeu? Enquanto isso eu vou ensinando pra ele trabalhar com os equipamentos, trabalhar com fotografia, trabalhar com as coisas, entendeu? E daí ele vai virando um assistente, entendeu? Eu já peguei uma transição. Eu peguei o final da moviola e peguei a finalização em vídeo. Porque aí começou a transição na parte de finalização. Hoje os filmes de celuloide aqui, ó, esses filmes, por exemplo, eles são praticamente indestrutíveis, sabe?
Você pega um filme desse e você não consegue rasgar ele, porque é feito de nylon. Não tem mais. Você pode pendurar num filme desse aqui uns 60, 80 quilos, ele não quebra. Ele pode espichar, mas não quebra. Existe um erro histórico no Brasil que é em relação a perspectiva de se fazer cinema aqui dentro, entendeu? Os primeiros 30 anos que a gente teve aqui foi uma coisa bem sincera, sacou? Era um ciclo de cinema que o público brasileiro falava pra ele mesmo, entendeu? Quer dizer, os cineastas falavam pro público brasileiro, sacou? Os cineastas brasileiros falavam pro público brasileiro. Então falavam da realidade deles, entendeu? Esse povo que ia na sala de cinema se via na tela, sacou? E depois que rolaram alguns acordos comerciais, tal, que o cinema americano entrou aqui, entendeu? Houve um rompimento com isso. O pessoal até deixou de um pouco no cinema, entendeu? Porque não gostava de ver uma realidade que não era a dele na tela. Só que ao longo assim, de mais ou menos uma década, entendeu? Que teve essa crise, esse público se acostumou, entendeu? Com esses filmes, aprendeu a ver filmes sobre cultura de outro país, entendeu? O ressurgimento do cinema nacional, que acontece mais ou menos em 1995, né, com Carlota Joaquina e tal. E aí você tem aí uma retomada do cinema, porque até então o cinema a produção cinematográfica estava muito escassa, você não entendeu? O Collor acabou com a Embrafilme e com isso não existia nenhuma política cinematográfica de apoio ao cinema no Brasil. Aí veio a Ancine, né, muito tempo depois, mas antes da Ancine começou uma produção cinematográfica, né, com alguns diretores fazendo belos filmes. O cinema renasceu na mão deles, entendeu? Porque essa galera que vivia do mercado, eles nunca pararam, sacou? E quando eles retomaram com esse propósito, entendeu, cara? De trazer de novo o cinema brasileiro para dentro do público. Então daí surge filmes como Central do Brasil, do Walter Salles, tal, Cidade de Deus, que é o cinema que a gente chama de cinema da retomada, sacou? Central do Brasil. Uma história em busca... O Brasil é um país que faz filmes que são filmes assim mais autorais, filmes, alguns faz também filmes comerciais, como as comédias, então, mas tem uma produção significativa. O cinema não precisa mais de gerente, o cinema não precisa mais de bilheteiro, o cinema não precisa mais de operador. Se uma pessoa só toca o cinema, ele vai na cabine, aperta o botãozinho, fica por ali zanzando, comendo uma pipoca. Só o pipoqueiro que tem que fazer a pipoca. Eu acho que o que ganhou, por exemplo, eu faço muito documentário, então hoje, com os equipamentos menores, em vez de eu ter uma equipe de 7 pessoas, eu tenho uma equipe de 4. Eu acho que nos últimos tempos, cara, a galera tá gostando mais de série, tá ligado? É uma coisa bem interessante, né? Porque, tipo, junto com a digitalização e tal, os processos, os workflows mais leves e tal, a linguagem do cinema ela também caminhou pra dentro da TV, entendeu? Das séries. Talvez por causa dessa digitalização também que tornou as coisas um pouco mais baratas, entendeu? Eu acho assim, eu acho que cinema não foi feito para ver em celular. Eu acho que o cinema é uma coisa da grande tela. O cinema hoje, nessa época moderna, estamos no século XXI, ele tem condição de evoluir mais. O que precisa, na minha opinião, é haver roteiros, histórias importantes que atraem a atenção do público. Se não tiver roteiros bons, os americanos eram peritos nisso. Eu acho que o Brasil ele precisa descobrir gêneros, entendeu, do cinema que tem a ver com a cultura brasileira, sacou? Tipo, todo mundo critica a Cidade de Deus assim, favela movie, sacou? Cinema de favela. Mas na verdade esse favela movie, cara, é a forma de se fazer um policial brasileiro, entendeu? Comédia romântica carioca, é romance brasileiro. A gente precisa descobrir outros, entendeu? A produção cinematográfica no Brasil ganhou, enfim, estamos produzindo mais filmes hoje, né, do que há 20 anos atrás.